Ele entrou numa clínica de elite para ver a sua noiva e congelou quando viu a sua ex na recepção com duas meninas que tinham os seus olhos. Nada na sua vida o preparou para aquele momento. Ethan Blake atravessou as portas de vidro da clínica privada de elite com a confiança de um homem acostumado a ser esperado. O espaço à sua volta refletia tudo o que ele valorizava. Pisos de mármore polido, iluminação suave e a eficiência silenciosa de pessoas que sabiam exatamente como servir aqueles que importavam. O seu cabelo loiro estava bem penteado. Os seus olhos azuis eram perspicazes e focados. O seu casaco, feito à medida, caía perfeitamente sobre os seus ombros. Ele estava ali para a Victoria, a sua noiva, para a tranquilizar antes de um procedimento menor, mas cuidadosamente agendado, e para lembrar à equipa que ela não era apenas mais uma paciente. Para Ethan, aparecer sempre fora uma demonstração de controlo, uma forma de provar que, mesmo no meio de um império exigente, ele ainda podia escolher onde estar. Dirigiu-se à recepção sem hesitar, já ensaiando o pedido educado de informações, quando algo desconhecido abrandou os seus passos. O ar ficou subitamente mais pesado, como se a própria clínica tivesse respirado fundo. Atrás do balcão estava uma mulher com cabelo castanho penteado para trás, postura ereta e movimentos eficientes enquanto digitava no computador. À primeira vista, ela era simplesmente parte da imagem impecável da clínica. Mas então ela levantou a cabeça e o reconhecimento atingiu-o com força brutal. O tempo de Emma pareceu fragmentar-se. Memórias que ele havia cuidadosamente guardado vieram à tona de uma só vez. A maneira como ela costumava inclinar a cabeça quando ouvia. A força tranquila em seu olhar, o calor que ela transmitia mesmo em silêncio. Os olhos castanhos dela encontraram os dele, e por uma fração de segundo, o profissionalismo em seu rosto vacilou. Algo cintilou ali. Choque, contenção. Um traço de dor antes que ela o mascarasse com compostura e voltasse sua atenção para o ecrã, como se ele fosse apenas mais um visitante. Ethan tentou se acalmar, dizendo ao seu corpo para se mover, falar, comportar-se como o homem que ele havia treinado para ser. Mas então ele percebeu o movimento ao lado dela, pequeno e inconfundível. Duas meninas pequenas estavam perto do balcão, de mãos dadas, com a atenção fixa em uma brochura colorida aberta entre elas. Não deviam ter mais de 4 anos. Os seus cabelos loiros refletiam a luz, e quando uma delas olhou para cima, os seus olhos azuis brilhantes fixaram-se nos dele com curiosidade inocente. A respiração dele parou dolorosamente no peito. Aqueles olhos eram os dele, não semelhantes, não coincidentes, os dele. A segunda menina também olhou para cima, estudando-o com a mesma intensidade silenciosa, e Ethan sentiu o mundo inclinar-se. Ele tinha visto o seu reflexo inúmeras vezes em espelhos, em fotografias, nas janelas da sala de reuniões, mas nunca assim, nunca multiplicado. Nunca vivo em dois rostos pequenos que o fitavam sem medo ou julgamento. Mamã, perguntou uma das meninas suavemente, puxando a manga de Emma. Vamos embora em breve? A mão de Emma apertou ligeiramente a borda da secretária antes de se inclinar, alisando o cabelo da menina com ternura experiente. Daqui a 1 minuto, disse ela gentilmente. Então endireitou-se e olhou para Ethan novamente, com voz calma e expressão cuidadosamente neutra. Boa tarde, em que posso ajudar? A formalidade cortou mais fundo do que a raiva jamais poderia. Ethan abriu a boca, mas nenhum som saiu a princípio. A sua mente correu por explicações impossíveis, por negação e descrença. No entanto, nenhuma delas se encaixava na realidade diante dele. Ele se forçou a falar, baixando a voz apesar do caos que rugia dentro dele. Emma, disse ele baixinho. São suas? Por um momento ela não respondeu. O silêncio estendeu-se, fino e frágil, até que ela finalmente acenou com a cabeça uma vez. Sim. A única palavra caiu com uma clareza devastadora. O olhar de Ethan voltou-se para as meninas, para a forma como uma se inclinava para a outra, para a curva idêntica dos seus sorrisos, para a familiaridade inconfundível nas suas feições. O seu coração bateu forte quando a compreensão começou a tomar forma, lenta e assustadora. Antes que ele pudesse fazer outra pergunta, as portas do elevador se abriram atrás dele e o som de passos confiantes ecoou pelo átrio. Victoria Harper apareceu, elegante e composta.
sua presença chamando atenção imediata. Ela sorriu para Ethan ao se aproximar, depois seguiu o seu olhar paralisado até a recepção. O seu sorriso vacilou. Ethan não se virou, ele não conseguia. Tudo o que ele pensava saber sobre a sua vida, o seu passado e o seu futuro acabara de colidir no lugar mais público e implacável possível. E naquele momento, parado entre a sua noiva e a mulher que ele amara, com duas meninas que eram a sua cara, observando em silêncio, Ethan percebeu uma verdade inegável. Nada na sua vida era mais simples. Ethan ficou parado no chão, como se o mármore polido sob os seus pés tivesse se transformado em pedra. Os seus pensamentos corriam muito mais rápido do que o seu corpo conseguia acompanhar. O átrio da clínica continuava a mover-se à sua volta. Enfermeiras a passar, telefones a tocar suavemente, o zumbido distante dos elevadores. Mas tudo parecia irreal, como um cenário cuidadosamente montado para um momento destinado apenas a ele. Emma permaneceu atrás da recepção, com a postura rígida, os dedos entrelaçados como se estivesse a ancorar-se. As meninas ficaram perto dela, sentindo a mudança na atmosfera. Mesmo sem entender, suas pequenas mãos continuavam entrelaçadas. Victoria foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela se aproximou de Ethan, seus saltos batendo ruidosamente no chão, e seguiu o olhar dele com os olhos semicerrados. "O que é isso?" perguntou ela, sua voz suave, mas com um tom de irritação. "Por que você está olhando como se tivesse visto um fantasma?" Ethan engoliu em seco, finalmente forçando-se a virar-se para ela. "Victoria", disse ele baixinho. "Precisamos de um momento." A expressão dela endureceu imediatamente. "Um momento?" Com uma recepcionista. Ela olhou para Emma novamente, seus olhos passando rapidamente pelo uniforme dela, com um julgamento aberto. "Não vejo por que isso não pode esperar." Emma endireitou-se, levantando o queixo. "Senhor", disse ela profissionalmente, "tu gosta pessoalmente." Embora a sua voz traísse um tremor que ela não conseguia esconder completamente. "Se está aqui para uma consulta, posso ajudá-lo a fazer o check-in." A distância no seu tom de voz doía mais do que ele esperava. Ethan olhou para ela, lutando para encontrar palavras que não desmoronassem sob o seu próprio peso. "Eu estou aqui para ver Victoria Harper", conseguiu dizer. "Entendo", respondeu Emma, digitando rapidamente. "A consulta da senhora Harper está marcada para o quarto andar." Uma das meninas puxou a mão de Emma novamente, seus olhos azuis olhando curiosamente entre os adultos. "Mamãe", ela sussurrou. "Por que ele está olhando para nós assim?" Emma se inclinou ligeiramente, acariciando a bochecha da menina com o polegar. "Tudo bem", disse ela suavemente. "Vai sentar-se na cadeira, querida." A ternura daquele gesto simples atingiu Ethan com uma força inesperada. O peito apertou-se ao ver Emma guiar as meninas até os assentos próximos, ajudando-as a subir e entregando-lhes um pequeno livro para colorir que estava atrás da secretária. Ela movia-se com uma facilidade experiente, do tipo que vem de inúmeros dias a equilibrar o trabalho e a maternidade. Ethan sentiu o peso do que poderia ter perdido a pressioná-lo com uma clareza sufocante. Victoria também percebeu isso. O seu olhar ficou mais perspicaz enquanto observava a cena, algo calculista cintilando por trás de sua aparência composta. "Interessante", disse ela friamente. "Você parece muito à vontade aqui. Você sempre traz as suas filhas para o trabalho?" Emma enrijeceu, mas não olhou para ela. "Eu trago quando não tenho outra escolha", respondeu ela calmamente. "Elas são quietas e bem comportadas." Victoria soltou uma risada suave e sem humor. "Esta é uma clínica privada, não uma creche. Padrões são importantes, Victoria." Ethan disse antes que pudesse se conter. Sua voz cortou o ar com mais nitidez do que ele pretendia. "Chega." Ela se virou para ele surpresa, claramente não acostumada a ser corrigida em público. "Desculpe, não vamos fazer isto aqui", disse ele baixando a voz. Não na frente das crianças. Algo sombrio passou pelo rosto dela, mas ela forçou um sorriso. "Tudo bem", disse ela suavemente. "Se isto é pessoal, podemos discutir mais tarde." Emma finalmente olhou para Ethan, então realmente olhou para ele, seus olhos castanhos procurando em seu rosto algo que ela não conseguia definir. Não havia raiva ali, apenas uma calma cautelosa sobre algo mais profundo e não resolvido. "Sr. Blake", disse ela baixinho, "se não há mais nada, preciso voltar ao trabalho." Ele acenou com a cabeça rigidamente, compreendendo a rejeição, mesmo que isso o magoasse.
Claro. Victoria passou o braço pelo dele, apertando um pouco mais forte do que o necessário, enquanto o guiava em direção aos elevadores. Enquanto se afastavam, Ethan não conseguiu evitar olhar para trás. As meninas estavam agora debruçadas sobre o livro de colorir, com as cabeças quase se tocando, os cabelos loiros refletindo a luz de uma forma que lhe parecia dolorosamente familiar. Emma estava novamente atrás da secretária, observando-as com um olhar protetor que fez a garganta de Ethan doer. Assim que as portas do elevador se fecharam, Victoria exalou profundamente. Então, disse ela com voz baixa e controlada, vais explicar por que pareces ter levado um soco? Ethan encostou-se à parede espelhada, o seu reflexo a olhar para ele com uma incerteza desconhecida. Lá é a minha ex, admitiu, de há muitos anos. Victoria ergueu uma sobrancelha. E as crianças? Ele hesitou, a verdade a subir pelo seu peito. Não sei, disse honestamente, mas elas são parecidas comigo. Victoria estudou o rosto dele em silêncio, a mente claramente a mil. Quando finalmente falou, o tom era leve, quase desdenhoso. Coincidências acontecem. A genética é engraçada assim. Estás a deixar a tua imaginação correr solta. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele estivesse a projetar algo que não existia. No entanto, nenhuma lógica poderia explicar a atração visceral que sentia por aquelas duas meninas. A certeza instintiva que se enraizou no seu peito no momento em que viu os olhos delas. Enquanto o elevador subia, Ethan olhou para os números brilhantes acima da porta, com os pensamentos a girar. Qualquer que fosse a verdade, ele sabia uma coisa com dolorosa clareza. Ele não iria fugir disso. Não desta vez. Ethan mal ouviu as explicações do médico durante a consulta de Victoria. Sentou-se ao lado dela no consultório imaculado, acenando com a cabeça nos momentos certos, respondendo quando lhe dirigiam a palavra. Mas os seus pensamentos permaneciam presos no átrio lá embaixo. Todos os termos clínicos se confundiam, abafados pela imagem de duas meninas com os seus olhos e pela memória da voz de Emma, calma, distante, controlada de uma forma que lhe dizia que ela tinha aprendido a sobreviver sem ele. Essa constatação o perturbou mais do que qualquer descoberta chocante que já tivesse feito nos negócios, porque esse não era um problema que ele pudesse resolver com lógica ou autoridade. Quando a consulta finalmente terminou, Victoria levantou-se, agradeceu ao médico e virou-se para Ethan com um sorriso satisfeito. Está tudo bem, disse ela, passando o braço pelo dele novamente, como se nada de anormal tivesse acontecido. Podemos ir, mas Ethan gentilmente se afastou. Encontro-te lá fora, disse ele. Preciso de usar a casa de banho. Victoria hesitou, claramente irritada, mas acenou com a cabeça. Não demores muito. No momento em que ela desapareceu no corredor, Ethan pressionou o botão do elevador com mais urgência do que gostaria de admitir. O seu reflexo nas portas espelhadas parecia diferente agora, menos seguro, menos intocável. Quando as portas se abriram para o átrio, o seu olhar imediatamente encontrou a recepção. Emma estava lá sozinha desta vez, a organizar a papelada. As meninas já não estavam à vista. Alívio e desapontamento colidiram em seu peito. Ele se aproximou lentamente, consciente de cada passo, cada respiração, cada olhar dos funcionários que passavam. Emma o percebeu antes que ele falasse e olhou para cima, sua expressão endurecendo ligeiramente, como se preparasse. Você não deveria estar aqui, disse ela baixinho, sem maldade, mas com firmeza. Eu sei, respondeu Ethan com a mesma suavidade, mas preciso falar com você. Ela olhou à volta do átrio e depois voltou a olhar para ele. Este não é o local adequado. Então diz-me onde, disse ele. Por favor. Emma estudou o rosto dele por um longo momento, como se estivesse a ponderar anos de história contra o risco de reabrir algo que ela tinha cuidadosamente selado. Finalmente, ela exalou lentamente. Há um pequeno parque atrás da clínica, disse ela. Termino o meu turno em 20 minutos. Eu espero, respondeu ele sem hesitar. Quando ela se juntou a ele mais tarde, o casaco estava bem apertado em torno do corpo. A luz do final da tarde refletia no castanho dos seus olhos, suavizando-os apesar da sua expressão cautelosa. Caminharam em silêncio em direção ao parque, o som distante de crianças a brincar ecoando vagamente no ar. O peito de Ethan apertou-se a cada passo, com a antecipação e o medo a misturarem-se. Portanto, disse Emma de repente, quebrando o silêncio. Ambas.
Ele acenou com a cabeça, sem conseguir falar no início. Elas parecem felizes. Elas são, respondeu ela, com um tom de orgulho a escapar-lhe, apesar de si mesma. São a Lili e a Mia. Os nomes fixaram-se nele como algo que sempre soubesse, mas nunca tivesse ouvido em voz alta. Ele parou de andar e virou-se para ela. Emma, disse ele com voz baixa e firme, apesar da tempestade dentro dele. Preciso que me digas a verdade. Elas são minhas? Ela não respondeu imediatamente, demiti. Em vez disso, olhou para os baloiços, onde duas outras crianças riam, com os pais a observá-las de perto. Quando finalmente falou, a sua voz estava calma, mas carregava o peso de anos. Sim. A palavra atingiu-o com mais força do que ele esperava. Sua respiração saiu em uma expiração lenta e trêmula, enquanto o mundo se reduzia a essa única confirmação. Por que não me contaste? Perguntou ele, sem acusar, apenas com uma honestidade devastadora. Porque tu foste embora, respondeu Emma, virando-se para ele com olhos que não demonstravam amargura, apenas determinação. Tu já tinhas ido embora antes mesmo de eu saber. Tu escolheste uma vida onde não havia espaço para complicações, nem espaço para filhos. Eu não queria me forçar a entrar num mundo onde eu sempre viria em segundo lugar. Isso não era, ele se conteve, percebendo o quão vazia qualquer defesa soaria. Eu não sabia, ele disse em vez disso. Mas se eu soubesse, se você tivesse me contado, você teria ficado, ela perguntou baixinho. Ele abriu a boca, depois a fechou novamente. A verdade pressionava dolorosamente contra suas costelas. Não sei, admitiu ele. Naquela época, eu achava que o sucesso era tudo. Achei que estava a fazer a coisa certa ao ir embora. Emma acenou com a cabeça lentamente, como se esperasse essa resposta. Exatamente. O silêncio se estendeu entre eles, pesado, mas não hostil. Ethan passou a mão pelo cabelo, o peso do tempo perdido caindo sobre ele de uma só vez. Eles não sabem quem eu sou, sabem? Não, disse Emma. E eu não planeava contar-lhes, a menos que quisesses fazer parte das vidas deles de verdade. Não vou deixar que eles se magoem. Eu quero fazer parte, disse ele imediatamente. Ainda não sei como, e não vou fingir que mereço, mas quero conhecê-los. Quero estar presente. Emma olhou para ele, olhou de verdade, procurando arrogância, direito, controle. O que ela viu, em vez disso, a deixou inquieta. Um homem desprovido de certezas, diante de consequências das quais não poderia escapar. Preciso de provas, disse ela baixinho. Não promessas, provas. Então deixe-me começar a merecê-las, respondeu Ethan. Não importa quanto tempo leve. Ela o estudou por mais um momento, antes de acenar com a cabeça uma vez. Vamos fazer um teste, disse ela. E depois disso, veremos. Quando voltaram para a clínica, Ethan sentiu o chão sob os seus pés mudar irrevogavelmente. Ele não sabia qual seria o resultado ou quanto isso lhe custaria. Mas uma coisa ficou dolorosamente clara. A vida que ele pensava ter construído não era mais a que mais importava. Os dias seguintes passaram num estranho estado de suspensão, como se o próprio tempo tivesse abrandado para dar a Ethan espaço para absorver o que tinha aprendido. Ele voltou ao escritório, participou em reuniões, assinou documentos e conversou com executivos que o parabenizaram pelos planos futuros. No entanto, nada disso parecia real. A sua mente continuava a voltar para Lily e Mia, para a forma como elas se inclinaram uma para a outra instintivamente, para a certeza na voz de Emma quando ela disse sim. Todas as conquistas das quais ele antes se orgulhava agora pareciam estranhamente vazias, como uma estrutura construída sem fundação. Emma, por sua vez, vivia os seus dias com precisão cuidadosa. Acordava cedo, vestia as meninas, trançava os cabelos delas e as levava à pré-escola antes de ir para a clínica. Mantinha a expressão neutra no trabalho, mas por dentro sentia a tensão familiar que carregava desde que Ethan reaparecera se intensificar novamente. Ela sabia que esse momento poderia chegar algum dia e se preparou para perguntas que esperava nunca ter que responder. O que ela não estava preparada era para o quanto vê-lo novamente despertaria memórias que ela havia enterrado profundamente, ou como seria difícil vê-lo olhar para as meninas com um reconhecimento que beirou a tristeza. Eles se encontraram novamente na clínica 2 dias depois, desta vez por um acordo silencioso. As meninas estavam com um vizinho e o saguão parecia excepcionalmente calmo. Ethan chegou cedo,
ficando perto da janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, num esforço para se manter imóvel. Quando Emma se aproximou, notou a tensão na sua postura e as sombras sob os seus olhos. Podemos fazer o teste hoje, disse ela suavemente, indo direta ao ponto. O laboratório é lá em cima. É rotina. Ele acenou com a cabeça, com o maxilar apertado. O que precisar? Eles subiram no elevador em silêncio, o zumbido da máquina preenchendo o espaço entre eles. Quando as portas se abriram, uma enfermeira os cumprimentou e os conduziu por um corredor esterilizado. Ethan sentiu um nó inesperado de medo apertar seu estômago. Esse único teste tinha o poder de mudar tudo, de confirmar o que seus instintos já gritavam, ou de desmantelá-los completamente. No entanto, mesmo a possibilidade de um resultado negativo não apagava a atração que sentia pelas meninas. Isso assustava-o quase tanto quanto o mantinha com os pés no chão. O procedimento em si foi rápido, clínico, quase anticlimático. Um esfregaço, uma assinatura, uma breve explicação dos prazos. Ao saírem do laboratório, Emma parou no corredor, os ombros ligeiramente caídos agora que a decisão tinha sido tomada. Quando os resultados chegarem, ela disse baixinho: precisamos de conversar sobre limites, sobre o que acontecerá a seguir. Não vou deixar que elas fiquem confusas ou magoadas. Eu entendo, Ethan respondeu. Não vou pressionar. Ela o estudou por um momento, depois acenou com a cabeça. Ótimo. O que nenhum dos dois percebeu foi a figura parada a uma curta distância, parcialmente escondida por uma esquina do corredor. Victoria havia saído mais cedo da sua consulta e parou de repente quando reconheceu Emma. Ela observou a interação se desenrolar com olhos perspicazes e calculistas, absorvendo cada detalhe. A tensão compartilhada, a seriedade silenciosa, a intimidade inconfundível de duas pessoas ligadas por algo mais profundo do que coincidência. Mais tarde, naquela noite, Victoria trouxe o assunto à tona casualmente durante o jantar, em tom leve, quase brincalhão. Encontrei sua amiga recepcionista novamente hoje, disse ela, girando sua taça de vinho. Ela parece muito ligada a você. Ethan enrijeceu ligeiramente. O nome dela é Emma. Victoria sorriu levemente. Claro que é. E as crianças? Ela inclinou a cabeça. Ainda é um mistério. Há um teste, disse Ethan com voz firme. E até os resultados chegarem, não vou especular. Os olhos de Victoria escureceram por uma fração de segundo antes que ela disfarçasse. Você está a ser imprudente, respondeu ela friamente, a envolver-se emocionalmente antes mesmo de saber a verdade. Estás a deixar o teu passado obscurecer o teu julgamento. O que estou a fazer, disse Ethan calmamente, é assumir a responsabilidade. As palavras pareciam irritá-la mais do que a raiva teria feito. Ela pousou o copo lentamente. Lembra-te, disse ela, com voz suave, mas cortante. A tua reputação não existe no vácuo, nem a minha. Se essas crianças não forem tuas, toda essa situação se torna embaraçosa. Ethan olhou nos olhos dela sem vacilar. Se forem minhas, disse ele, então tudo muda. Victoria sorriu novamente, mas desta vez o sorriso não chegou aos olhos. Quando Ethan saiu do restaurante mais tarde naquela noite, uma sensação de inquietação tomou conta dele. Não conseguia livrar-se da sensação de que forças já estavam a agir além do seu controlo, que a verdade, fosse ela qual fosse, não chegaria silenciosamente. No entanto, por baixo da ansiedade, havia algo mais a crescer de forma constante, algo sólido e inegável. Pela primeira vez na vida, ele não tinha medo de perder o controlo. Tinha medo de os perder a eles. A chamada chegou 3 dias depois, quando Ethan estava a terminar uma reunião tardia na qual não tinha participado verdadeiramente. O seu telemóvel vibrou na mesa, e quando viu o número do laboratório, o seu pulso acelerou tanto que teve de se acalmar antes de atender. A voz do outro lado da linha era calma, profissional, distante, transmitindo informações que deveriam parecer definitivas. Em vez disso, parecia errada desde a primeira frase. Os resultados indicam que não há relação biológica, disse o técnico. Por um momento, Ethan não conseguiu falar. As palavras ecoaram na sua cabeça, ocas e discordantes, como uma nota desafinada. Ele agradeceu ao técnico automaticamente e desligou, recostando-se na cadeira, enquanto as luzes da cidade se esbatem além das paredes de vidro do seu escritório. A lógica dizia-lhe que isso deveria ter trazido alívio, que a incerteza tinha sido substituída pela clareza. No entanto,
O seu peito apertou-se com uma resistência profunda e inquietante. Nada dentro dele aceitava esse resultado. Não combinava com os rostos das meninas, os seus olhos, a atração instintiva que sentiu no momento em que as viu. Não combinava com a certeza tranquila de Emma, nem com os anos de silêncio que ela carregava sozinha. Quando contou a Victoria naquela noite, ela reagiu exatamente como ele esperava e exatamente como algo dentro dele se ressentia. Ela sorriu com satisfação visível, atravessando a sala para abraçá-lo. Pronto, disse ela suavemente. Eu disse-te. Deixaste a tua imaginação levar a melhor sobre ti. Agora acabou. Acabou. A palavra parecia definitiva, desdenhosa. Errada, continuou Victoria, com a voz leve, mas precisa. Deves afastar-te imediatamente. Sem mais visitas, sem mais conversas. É melhor para todos, especialmente para ti. As pessoas falam. Ethan acenou com a cabeça distraidamente, mas os seus pensamentos já estavam noutro lugar. Ele não conseguia parar de ver a concentração cuidadosa de Lily quando ela pintava, ou a maneira tranquila de Mia observar os adultos antes de decidir se sorria. Essas não eram memórias que um homem descartava por causa de um pedaço de papel. Mais tarde, naquela noite, Victoria fez uma chamada por conta própria. Ela não hesitou nem duvidou de si mesma ao falar com um contacto dentro do círculo administrativo da clínica, enquadrando a sua preocupação como profissional e não pessoal. Ela sugeriu que o comportamento de Emma tinha sido inadequado, que a sua história pessoal com um visitante de alto perfil representava um risco para a reputação da clínica. Ela insinuou de forma sutil, mas eficaz, que permitir tais distrações na recepção refletia um mau julgamento. A revisão foi marcada para a manhã seguinte. Emma descobriu antes mesmo de seu turno começar. Ela foi chamada a um pequeno escritório, recebeu uma notificação formal e foi informada de que estava sendo colocada em licença temporária enquanto a investigação era realizada. As palavras se misturavam, mas o significado era claro. Alguém poderoso queria que ela fosse embora. Ela não discutiu, não chorou. Simplesmente acenou com a cabeça, juntou suas coisas e saiu do prédio com a mesma dignidade silenciosa que sempre demonstrou. Quando chegou à casa, sentou-se na beira da cama, olhando para a parede enquanto Lily e Mia brincavam no chão, sem saber que o mundo delas tinha acabado de virar de cabeça para baixo novamente. Ethan soube da suspensão de Emma por um breve e-mail encaminhado por um assistente. No momento em que leu, algo frio e afiado se instalou no seu peito. Ele dirigiu-se imediatamente à clínica, ignorando chamadas, cancelando reuniões, com a mente focada em um único objetivo claro. Isto não era coincidência. Isto não era protocolo. Isto era manipulação. Quando confrontou Victoria naquela noite, não levantou a voz. Não precisava. Foi você que fez isto, disse calmamente, mostrando o e-mail. Ela não negou. Em vez disso, suspirou como se estivesse a explicar algo óbvio a uma criança teimosa. Protegi-nos, respondeu. Protegi o nosso futuro. Lá era um problema, Ethan. Uma distração com uma história que poderia prejudicar tudo o que construímos. O que fizeste, disse ele lentamente, foi passar dos limites. Os olhos de Victoria endureceram. Fiz o que tu não farias. O teste deu negativo. Ela mentiu para ti ou, no mínimo, te enganou. Por que ela deveria ficar? Ethan olhou para ela, uma dolorosa clareza tomando conta dele. Ela não mentiu, disse ele. E aquele teste, algo nele não parece certo. Estás a perseguir fantasmas, retrucou Victoria. E estás a arriscar a tua reputação por uma mulher que não importa. O silêncio que se seguiu foi pesado e definitivo. Ela importa, disse Ethan baixinho. E as crianças também. Victoria olhou para ele como se estivesse a ver um estranho. Escolhe com cuidado, advertiu ela. Porque se não deixares isso para trás, perderás mais do que imaginas. Quando ela se virou, Ethan soube que algo se tinha quebrado irreversivelmente entre eles. O anel de noivado sobre a mesa refletia a luz, frio e bonito, e pela primeira vez, ele viu-o não como uma promessa, mas como uma corrente. Naquela noite, Ethan solicitou um segundo teste de ADN através de um laboratório independente, sem ligações à clínica, sem bases de dados partilhadas, sem margem para interferências. Ele não contou a Victoria, não contou a ninguém. Do outro lado da cidade, Emma colocou Lily e Mia na cama, escovando os cabelos delas,
beijando suas testas e sussurrando palavras de conforto nas quais ela mesma não tinha certeza se acreditava. Ela não sabia por quê, mas no fundo do seu peito, uma certeza silenciosa permanecia inabalável. A verdade não tinha mudado. Apenas tinha sido adiada. A espera era pior do que o medo. Cada hora que passava sem respostas deixava Ethan cada vez mais nervoso, transformando o sono em fragmentos superficiais e o trabalho em movimentos sem sentido. Ele passava os dias apenas por instinto, respondendo e-mails, assinando contratos, participando de reuniões das quais mal se lembrava, enquanto seus pensamentos giravam em torno de uma única pergunta que ele não conseguia silenciar. Ele revivia cada momento no saguão da clínica, cada olhar que as meninas lhe deram, cada detalhe da expressão de Emma quando ela disse sim. Nada disso se alinhava com o resultado que lhe tinham dado, e gostei da... Quanto mais ele examinava, mais certo ficava de que a verdade tinha sido adulterada. Manteve distância de Victoria, observando-a com uma clareza nova e inquietante. O carinho que ela demonstrava por ele agora parecia calculado, ensaiado, como se ela sentisse a mudança e estivesse a tentar trazê-lo de volta ao alinhamento com as suas expectativas. Ela falava de locais para casamentos, listas de convidados, investimentos futuros, tecendo uma narrativa que pressupunha a sua conformidade. Ethan ouvia educadamente, mas as palavras passavam por ele sem deixar rasto. A sua lealdade já tinha começado a rachar. Entretanto, Emma lutava para reconstruir a estabilidade para as suas filhas após a suspensão repentina. Ela tranquilizava Lily e Mia, dizendo que estava tudo bem, que a mamã só tinha alguns dias de folga, transformando a incerteza num jogo de abraços extra e histórias mais longas para dormir. Mas à noite, quando o apartamento ficava silencioso, o peso disso pressionava-a fortemente. Ela preocupava-se com o aluguer, com os cuidados infantis, com a rapidez com que uma vida cuidadosamente equilibrada poderia desmoronar-se. Ela recusava-se a ligar para Ethan. O orgulho e a autoproteção impediam-na, mesmo que uma parte dela se perguntasse se ele suspeitava do que ela já temia. Quando os resultados do segundo teste finalmente chegaram, vieram num envelope selado entregue por correio, sem identificação e impessoal. Ethan abriu-o sozinho no seu escritório, com as mãos firmes, apesar da tempestade que se agitava por baixo da superfície. Ele leu a primeira linha uma vez, depois outra, e depois uma terceira, só para ter a certeza de que não estava a imaginar coisas. Positivo. Probabilidade de paternidade de 99,9%. A sala ficou em silêncio, a cidade além das janelas parecendo desaparecer. Ethan afundou-se lentamente na sua cadeira, pressionando a palma da mão contra a boca, enquanto a verdade se revelava com uma clareza esmagadora. Alívio e raiva colidiram dentro dele, misturando-se até ele sentir quase tonturas. Ele não estava errado. Os seus instintos não o traíram. As meninas eram dele e alguém tinha mentido. Ele não hesitou. Saiu do escritório imediatamente, com um envelope guardado com segurança dentro do casaco, e dirigiu-se diretamente ao apartamento de Emma. Quando ela abriu a porta, a surpresa passou pelo seu rosto, seguida rapidamente por uma preocupação cautelosa. Ele não falou nada no início, simplesmente entregou-lhe o envelope. Emma leu os resultados em silêncio, as mãos começando a tremer à medida que compreendia o significado. Lágrimas brotaram dos seus olhos, não por choque, mas pela libertação de algo que ela carregava sozinha há anos. "Eu disse-te", sussurrou ela. "Eu sei", respondeu Ethan com a voz embargada. "E sinto muito por ter duvidado de ti." Ela olhou para ele, a emoção rompendo a calma cuidadosamente construída. "Elas são suas filhas", disse ela baixinho. "Sempre foram." Ethan acenou com a cabeça, com uma determinação feroz a tomar conta dele. "E ninguém vai magoar você ou elas novamente. Eu prometo." Do outro lado da cidade, a confiança de Victoria começou a ruir. Ela tinha notado a mudança no comportamento de Ethan, a distância emocional, a maneira como ele não a incluía mais nas decisões que antes pareciam automáticas. Quando ela o confrontou naquela noite, exigindo garantias, ele olhou para ela com uma calma que a deixou mais gelada do que a raiva jamais poderia. "Acabou", disse ele simplesmente. O rosto dela ficou sem cor. "Como assim acabou?" "Eu sei sobre o teste", continuou ele. "O verdadeiro.
E sei que o primeiro resultado foi manipulado. Pela primeira vez, Victoria não conseguiu esconder sua reação com rapidez suficiente. O medo passou pelos seus olhos antes de se transformar em desafio. Estás a fazer acusações que não podes provar. Não preciso provar nada para ti, respondeu Ethan. Só preciso ir embora. Ela riu amargamente. Estás a escolhê-los em vez de tudo o que planeamos. Estou a escolher a verdade, disse ele. E os meus filhos? O noivado terminou sem cerimônia, sem declarações públicas, sem drama, apenas uma porta a fechar-se silenciosamente sobre um futuro que já não se encaixava. Na manhã seguinte, a equipa jurídica de Ethan contactou a clínica. À tarde, a investigação interna foi reaberta sob supervisão externa. À noite, Emma recebeu um pedido de desculpas formal e um aviso de reintegração, juntamente com uma promessa de responsabilização. Mas essas vitórias, por mais importantes que fossem, pareciam secundárias em relação ao que mais importava. Naquela noite, Ethan sentou-se no chão da sala de estar de Emma, construindo torres com blocos de madeira, enquanto Lily e Mia riam e as derrubavam. Elas não compreendiam totalmente o que tinha mudado, apenas que o homem de olhos gentis e sorriso familiar estava lá novamente, rindo com elas, ouvindo, ficando. Emma observava da porta, com o coração a doer de uma forma que já não era apenas dor. Pela primeira vez desde aquele dia na clínica, ela permitiu-se respirar profundamente. A verdade tinha vindo à tona e nada seria mais como antes. A presença de Ethan na vida das meninas passou de provisória a constante, com uma determinação silenciosa que surpreendeu até mesmo a ele. Ele parou de medir o seu tempo em reuniões e prazos e começou a medi-lo em idas à escola, rotinas na hora de dormir e pequenos rituais que rapidamente se tornaram sagrados. Lily gostava da sua torrada cortada em triângulos e insistia em escolher as suas próprias meias todas as manhãs. Enquanto Mia preferia círculos e confiava implicitamente em Ethan para tomar decisões por ela, ele aprendeu essas coisas não por instruções, mas pela observação, por estar presente, por ouvir quando elas falavam em frases incompletas, que carregavam mais significado do que a maioria das conversas adultas que ele já tivera. Emma observava a mudança se desenrolar com uma mistura de admiração e cautela. Ela via como ele se ajoelhava naturalmente ao nível das meninas quando falava com elas, como era paciente quando elas testavam os limites, como se tornava instintivamente protetor sem nunca levantar a voz. No entanto, ela continuava cautelosa com o seu próprio coração. Ela havia reconstruído a sua vida pedaço por pedaço depois que ele a deixou uma vez. E embora acreditasse na sinceridade das ações dele, acreditar não era o mesmo que confiar. A confiança exigia tempo, e ela não estava mais disposta a apressar algo que poderia destruir tudo se fosse tratado de forma descuidada. Uma noite, quando o sol se punha e pintava a sala de estar com um tom dourado quente, Lily subiu no colo de Ethan com uma seriedade que fez Emma parar na porta. A menina estudou o rosto dele de perto, seus olhos azuis perscrutadores. "Por que é que não estavas aqui antes?" perguntou Lily suavemente, sua voz inocente, mas penetrante. A pergunta teve um peso inesperado. Ethan sentiu Emma prender a respiração atrás dele, sentiu a tensão percorrer a sala. Ele não desviou a atenção nem suavizou a situação com meias-verdades. Em vez disso, respirou fundo e respondeu com cuidado. "Porque cometi um erro", disse gentilmente. "Um grande erro. Eu não sabia sobre ti. E quando deveria ter ficado perto da tua mãe, não fiquei. Isso foi errado." Mia inclinou-se para mais perto, encostando a cabeça no braço dele. "Agora estás aqui", disse ela, como se estivesse a afirmar um facto que não precisava de explicação. "Sim", respondeu Ethan com a voz embargada. "Agora estou aqui." Emma virou-se antes que pudessem ver as lágrimas nos seus olhos. Ela passou anos carregando respostas sozinha, protegendo as meninas de perguntas que não estava pronta para explicar. Ver Ethan assumir a responsabilidade sem desculpas soltou algo dentro do seu peito que estava trancado há muito tempo. Mais tarde naquela noite, depois de Lily e Mia terem sido colocadas na cama e o apartamento ter ficado em silêncio, Emma encontrou Ethan parado junto à janela, olhando para as luzes da cidade. Ele parecia pensativo, oprimido, não pela dúvida, mas pela consciência. Elas perguntaram, disse ele baixinho quando ela se juntou a ele. E eu disse-lhes a verdade da maneira mais simples que pude. Ela acenou com a cabeça.
Foi a coisa certa a fazer. Não quero confundi-las, continuou ele. Não quero precipitar-me num papel que elas não escolheram, mas também não quero desaparecer novamente. Preciso que saibas isso. Emma cruzou os braços, Verud estudando. Ser pai delas não significa apenas aparecer quando é conveniente. Significa consistência, mesmo quando é desconfortável. Eu sei, ele respondeu, e estou pronto para esse desconforto. Ela olhou para ele por um longo momento, então finalmente fez a pergunta que estava guardando. E a sua vida, a sua empresa, a sua imagem, o mundo de onde você veio? Você está preparado para deixar tudo isso mudar permanentemente? Ethan não hesitou. Já mudou. Eu só não percebia o quão vazio era antes. A sua respiração tremeu ligeiramente com a honestidade dele. Ela queria acreditar nele totalmente, mas o medo ainda sussurrava nos cantos dos seus pensamentos, lembrando-a de como ela havia sido profundamente magoada antes. Ainda assim, ela não podia negar o que via todos os dias. Um homem a aprender, a adaptar-se, a permanecer. Nas semanas seguintes, as meninas começaram a apresentá-lo sem que ele pedisse. Aquele é o nosso pai, disse Lily uma tarde no parque. Com naturalidade e orgulho. Ethan congelou, sem saber se deveria corrigi-la, mas quando olhou para Emma, ela acenou levemente com a cabeça. Não era uma permissão, era um reconhecimento. Naquela noite, quando Ethan saiu, Lily correu atrás dele, envolvendo os braços em torno das suas pernas. Vais voltar amanhã, certo? Ele se agachou e olhou nos olhos dela. Sim, disse ele. Amanhã, depois de amanhã e nos dias seguintes também. Ela sorriu, satisfeita. Ao se afastar, Ethan sentiu algo se estabelecer profundamente dentro dele. Algo mais estável do que o triunfo e mais forte do que o medo. Ele não estava a conquistar um lugar na vida deles com grandes gestos ou declarações. Estava a conquistá-lo com a sua presença, com a sua paciência, aparecendo repetidamente quando era mais importante. E pela primeira vez desde aquele dia na clínica, Emma se permitiu imaginar um futuro que não girava em torno da sobrevivência. Girava em torno da família. A mudança não aconteceu de uma só vez. Desenrolou-se silenciosamente, entrelaçada em dias comuns que lentamente se transformaram em algo extraordinário. As manhãs tornaram-se mais barulhentas e calorosas, cheias do som de pequenos pés a correr pelo corredor e vozes a discutir sobre escolhas de séries. Ethan aprendeu a atar atacadores que nunca ficavam atados e a fazer tranças que nunca ficavam bem iguais. E aceitou ambos os fracassos com risos em vez de frustração. O homem que antes media o seu valor em relatórios trimestrais, agora media-o em Lily lembrar-se da lancheira e me adormecer segurando o seu dedo. Emma observava essa transformação com cautelosa admiração. Ela não mais pairava à margem de todas as interações. Não mais se preparava para a decepção com cada promessa que Ethan fazia. Ele aparecia quando dizia que apareceria. Ele ficava quando as coisas estavam confusas, barulhentas, inconvenientes ou exaustivas. Ele não desaparecia quando as meninas ficavam doentes, quando discutiam ou quando a realidade se mostrava menos ideal do que a imaginação. Com o tempo, a distância cautelosa dela suavizou-se, tornando-se algo mais tranquilo e vulnerável. Uma confiança reconstruída não por meio de declarações, mas por meio da consistência. Certa noite, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, os quatro sentaram-se juntos no chão da sala, montando um quebra-cabeça muito difícil para crianças de 4 anos. Lily insistia que todas as peças pertenciam ao centro, enquanto Mia se distraía e começava a alinhá-las por cor. Ethan deixou-as liderar, mesmo quando não fazia sentido, e Emma deu por si a sorrir para a cena com uma facilidade que não sentia há anos. O apartamento parecia mais cheio agora, não por causa do espaço, mas por causa da presença. Quando as meninas finalmente adormeceram naquela noite, enroladas nos cobertores com uma certeza tranquila, Emma ficou em silêncio na porta, observando-as. Ethan juntou-se a ela, o ombro dele roçando o dela, nenhum dos dois se afastando. O silêncio entre eles parecia diferente agora, não mais carregado de medo ou palavras não ditas. Passei tanto tempo acreditando que tinha que fazer tudo sozinha, disse Emma suavemente, a voz dela pouco acima de um sussurro, que precisar de alguém era sinal de fraqueza. Ethan virou-se para ela. Você não era fraca. Era forte o suficiente para sobreviver sem ajuda. Isso não significa que tenha de continuar a sobreviver em vez de viver.
Ela fechou os olhos por um instante, deixando a verdade disso assentar. Quando os abriu novamente, havia lágrimas, mas desta vez sem dor. Não sei como será o futuro, admitiu ela. E ainda estou com medo. Eu também, disse ele honestamente. Mas não tenho medo disso. Tenho medo de perder isso. Foi então que ela estendeu a mão para a dele, sem hesitação, sem cautela, mas com intenção. O gesto não foi dramático. Não precisava ser. Era simplesmente real. Meses depois, o mundo se adaptou à verdade. As manchetes desapareceram. A clínica se recuperou. Victoria tornou-se um capítulo encerrado, em vez de uma ferida aberta. Ethan reformulou sua vida profissional em algo menor, mas mais estável, algo que não exigia mais sua ausência em troca do sucesso. Ele escolheu reuniões importantes e recusou aquelas que não eram. Pela primeira vez, sua vida pertencia a ele. Numa tarde quente de primavera, Lily e Mia corriam pelo quintal da sua nova casa, risadas ecoando pela relva enquanto perseguiam bolhas que Ethan soprava com exagerada seriedade. Emma observava da varanda, uma caneca de café aquecendo as suas mãos, o coração estável de uma forma que ela nunca mais imaginou ser possível. Ethan juntou-se a ela, passando o braço pela sua cintura sem perguntar. Ela inclinou-se para ele naturalmente, o movimento instintivo. Agora, alguma vez pensas em como estivemos perto de perder isto? Perguntou ele baixinho. Ela acenou com a cabeça. Às vezes. Mas não fico a pensar nisso. Por quê? Porque não o perdemos, disse ela simplesmente. Estamos aqui. As meninas correram na direção deles, sem fôlego e sorridentes, agarrando as suas mãos e puxando-os de volta para o caos da brincadeira. Ethan olhou para os dois rostinhos tão inegavelmente seus, depois para a mulher ao seu lado, que carregara tudo sozinha por muito tempo. Naquele momento, ele compreendeu algo com absoluta clareza. O maior sucesso da sua vida não tinha nada a ver com poder, reputação ou controlo. Era construído em pequenos momentos conquistados com paciência e enraizados no amor. E desta vez, ele não iria a lugar nenhum.